Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 150. Meu nome é Adilson e o mundo globalizado e conectado em que a gente vive nos oferece uma infinidade de acesso à informação. Quando a gente pesquisa assuntos que nos interessam profissionalmente, a quantidade de informações que a gente recebe pode ser bem proveitosa, uma total perda de tempo. Mas a busca por atualização de informação no campo da arquitetura nem sempre foi digital. Ao longo dos séculos, e na contínua superação de distância física entre as culturas, devem um tanto de sua evolução a momentos de comunhão entre diferentes agentes da nossa cadeia produtiva, que envolvem pesquisadores, indústrias, distribuidores críticos, especificadores e usuários. Hoje, a gente vai falar sobre as feiras de arquitetura e design e seu papel como veículos de informação e tendências de consumo. E para conversar desse assunto com a gente chamou duas especialistas. Primeiro, deixa eu apresentar a Cristi Silva Schulka. Ela é graduada em propaganda, tem MBA em marketing pela FGV e é especialista em neurociência com ênfase em neuromarketing digital pela UP e em Future Thinking pelo Institute for the Future. Hoje, ela é Head de Marketing da Roca Brasil Cerâmica. Boa noite, Cristi. Obrigada pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, junto com a Cristi está também a Renata Zappellini. Ela já participou, inclusive, de um ArchiCast aqui com a gente. Ela é pós-graduada em Arquitetura, Arte e Espaço Efêmero e em Arquitetura de Interiores, além de Master em Cenografia, todos realizados em diferentes instituições em Barcelona, na Espanha. Boa noite, Renata. Obrigado pela sua presença aqui de novo para conversar com a gente. Boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. Vamos com tudo. Para conversar com as duas, estou aqui com a Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Adilson, Rafa, Renata, Cristi. Poxa, hoje eu tô doida para ouvi-las, conversar e ouvir muito. Um assunto super legal, super interessante. Vocês vêm aí cheio de experiências para compartilhar. Vai ser excelente. Obrigada pela oportunidade. E tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, boa noite. Boa noite, time. Obrigado, Cristi e Renata, pela presença aqui novamente. Vamos falar um pouquinho aí sobre eventos que ajudam, né, os profissionais a se atualizarem e, sobretudo, evoluírem no seu dia a dia de trabalho, né? Isso aí. E esse episódio é oferecido pela Roca Cerâmica. E agora a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com a Lili. E aí, Lili, beleza? Beleza, e você? Estamos aqui. Um tempo que eu não venho também, né? Domingo é sempre aquela coisa. Sim, hoje a gente tá gravando domingo. É verdade, né? Mas vamos lá. E aqui estamos para ler os comentários e recadinhos da semana. Isso. E para falar também das formas de contato com a gente, né? Como é que vocês podem entrar em contato? Temos várias opções aqui, né? A gente tem o e-mail, né? Que é o contato@archicast.com. Nas nossas redes sociais, né? Mandando um direct pra gente, a gente também interage, responde, né? No Instagram e no Facebook, né? A gente tem o grupo do Telegram, que tá ótimo, tá super legal, sempre tem umas coisas diferentes por lá, que é o t.me/archicast. E podem também deixar comentários lá no nosso site, no archicast.com, lá no finalzinho da página do episódio, vocês conseguem deixar os comentários por lá. Né? E lembrando também, né, que é o grande objetivo aí do ArchiCast, a gente está sendo ouvido, né, e circulando por vocês. Vocês podem ouvir a gente nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Deezer, o iTunes, entre outras novidades aí que não param de surgir. Exatamente. Se você não quiser ouvir os comentários da semana, é só pular para 6 minutos e 38 segundos. Temos recadinho, né, Lili? É um recado que veio lá do nosso grupo do Telegram. Foi do Theo Gouveia. Ele disse o seguinte, ele estava respondendo, né, comentando sobre o episódio de arquitetura portuguesa e arquitetura paisagista, né? Foi super legal. Então ele falou o seguinte, o Theo Gouveia: bom episódio, pessoal, bom episódio. Essa visão contextualista portuguesa me cativa muito e é enriquecedor para nós brasileiros, ainda com muito da mentalidade moderna, ouvir sobre isso. Assim, imagino também que entrar em contato com a nossa realidade também renderá bons frutos para eles. O que me chamou mais atenção foi a formação em agronomia, como um dos passos para a formação do estudo em paisagem em Portugal. A agronomia no Brasil é algo que me parece como extremamente vinculado às práticas do agro, entre aspas, né, que vemos na história recente como algo mais atrelado mais à destruição do que conservação das nossas paisagens naturais. Não vejo essa proximidade com a arquitetura aqui, sendo mais comum em congressos a ligação com os geógrafos.
É verdade. Imagino como essa visão deve impactar a questão da produção agropecuária portuguesa e que muito disso poderia entrar no debate de conservação brasileiro. É isso, obrigada, Theo, pelo comentário. É verdade, o João Nunes, né, que é um dos nossos entrevistados, que é um arquiteto paisagista de grande referência, né, mundial mesmo, ele começou, né, na agronomia, que era onde estava, digamos assim, sediada, né, a arquitetura paisagista. É um pouco como a arquitetura que, quando começou, né, vinha da Belas Artes, e por um período também a própria engenharia e as escolas politécnicas também deram origem a outras escolas de arquitetura. Então é um pouco uma base da formação que acaba influenciando o currículo depois, né? Hoje em dia eu já não sei, eu acho até que já não está relacionada à própria agronomia, porque a arquitetura paisagista virou um campo autônomo, né? É uma graduação autônoma. Mas é isso aí, veio da agronomia e mostra um pouco essa visão muito mais sistêmica, né? Muito mais associada aos ecossistemas do que talvez aquilo que a gente, né, do que aquilo que a gente chama e denomina e pratica como paisagismo aqui no Brasil. Mas legal o seu comentário, é verdade. Eu não tinha pensado sobre essa questão da agricultura, do agronegócio, mesmo como ele pensou, não tinha feito essa associação. Bom, obrigado, Theo, pelo seu comentário. A gente adora receber comentários e ler aqui, então mandem e-mails, deixem mensagem pra gente no Instagram, onde vocês quiserem, que a gente vai sempre que puder responder por aqui. Certo, Lili? Certo, isso aí. Cheio de canais de comunicação, vamos usá-los. Exato. Então, a gente volta na semana que vem com mais episódio pra vocês e bom cast, como a Lili diz. Bom cast, aproveitem. Eu acho que nada mais óbvio do que perguntar qual que é a importância dessas feiras internacionais para quem trabalha com arquitetura e com interiores também. O que a gente percebe, né? Que hoje, como há muito tempo atrás, as feiras elas sempre foram um ponto de encontro e uma forma da gente poder perceber como que as tendências ou os sinais, eles se consolidam, né? Através da repetição, através de você começar a ver vários players diferentes, de várias localidades e de várias culturas diferentes abordando mesmos temas, né? Mesmo macro temas. Então, o que a gente percebe? Que as feiras, elas evoluíram, elas hoje, além de um papel de ponto de encontro, tanto de marcas como de indústria, como de pessoas, com a questão do digital, elas romperam barreiras. Então hoje as feiras internacionais elas têm um alcance gigantesco para reverberar um novo fato ou uma nova tendência que eles querem experimentar, um novo produto ou uma nova tecnologia. Então elas conseguem reverberar isso hoje através do digital. Eles não têm mais paredes como era antigamente, né? Então eu vejo que a amplitude da importância das feiras, ela cresceu muito nos últimos tempos por causa disso. Além, como a Cris falou, do ponto de encontro, eu acho que é um local que existe muita criatividade e inovação junto, né? Então a gente, né, estando aqui no Brasil ou estando em outros lugares, é um lugar que você sabe que você vai encontrar essas grandes marcas que normalmente a gente não tem esse acesso, principalmente nós, né, que estamos aqui, e você consegue ver a evolução dessa marca, você consegue circular num momento ali, que normalmente duram 5 dias, por várias players, várias marcas, várias inovações. Então eu acho que isso é muito enriquecedor pra gente, porque é um momentinho ali que você mergulha mesmo nesse design, nessa inovação e consegue ter inputs criativos, gerar inputs criativos, né? Porque a gente começa a olhar, naquele momento parece que a gente não está entendendo muito quais são as inovações, quais são as macro tendências, mas depois dessa volta, né, desse circuito, a gente consegue começar a perceber por sinais, a diferença de sinal e a diferença de ruído, porque tem essa repetição, mas o porquê que ela está ocorrendo, né? Então a gente começa a observar o que a gente tem nesse momento de vida, qual é a história do momento, qual é a zeitgeist, né? O que a gente está vivendo no momento e o que as empresas estão nos mostrando. Então eu acho que é um laboratório de tendências e inovação muito rico, e o que eu acho mais legal de destacar também é que as feiras, elas são muito importantes. O mais importante hoje também está acontecendo fora das feiras, na cidade. Né? Então é na cidade onde a gente fala que a gente consegue entender
essa linha rouge, que a gente chama, que é a linha das tendências. Na feira se concretiza sim, porque os grandes players têm que colocar para a venda, mas a gente vê esse lado mais criativo hoje no Fora Salone, né? Ou no Paris Design Week, no que acontece sempre fora dos grandes eventos, que foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo e eles foram vendo a necessidade dessa criatividade fora de um local tão rígido e tão mais corporativo. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Essa expansão, digamos, ou esses eventos paralelos, né, à feira em si, que movimentam a cidade toda, né? Então, em Milão acontece dessa forma, né? Você tem o espaço de exposição principal ali, né? E tem também os eventos paralelos que acontecem em outros lugares da cidade. Paris, a mesma coisa. Isso sempre foi assim? Isso é uma coisa mais recente, né? Assim, ao longo do tempo, como é que vocês veem um pouco essa mudança de abordagem, assim, né? Nessa semana toda, né? De grandes apresentações, digamos. Então, isso aconteceu, não sei a data, mas eu posso pegar no final para a gente ver, mas isso aconteceu com o movimento desses grandes players que achavam que tinham que fazer de uma forma mais criativa estando na cidade. A Cassina foi a primeira empresa que se mobilizou e resolveu fazer um stand temporário, uma parte efêmera na cidade, mostrando os seus produtos de uma forma mais inusitada, incorporando, né? Eles continuaram no Ró-Feira, mas foram os primeiros a seguir ali. E a partir desse momento, a cidade começou a pensar que poderia se transformar também num grande evento dentro das suas próprias lojas, né? Então, essas lojas, elas se tornam mais criativas do que o próprio stand e, ao mesmo tempo, existem grandes marcas que começam a fazer instalações enormes na cidade, que aí buscam palácios e começam a criar mais cenários, chamam designers de outras marcas, e aí fica um laboratório muito maior, que aí a gente consegue entender ali quais são as macro tendências, porque a gente começa a ver qual é o conceito atrás de cada instalação e de cada situação. Fica mais uma instalação arte e design, e na feira fica um pouco mais corporativo com design, né? Então a gente consegue ver essa diferença bem grande. Cristi, do ponto de vista da marca, esse desafio, como é que ele de fato se coloca aí no dia a dia de pensar as experiências e novas possibilidades de divulgação e expressão da marca aí para esse ambiente, né, que as pessoas estão respirando inovação e tudo mais? Quando a gente começa a olhar para a inovação, quando a gente começa a olhar para essas mudanças que acontecem em todos os cenários, né, em todos os macroambientes, assim, a gente pode entender que feira, ela começou sendo muito ligada a business, a venda, a você consolidar e mostrar para um público específico aquilo que você queria vender. E isso que a Rê falou é muito importante, assim, que quando você leva isso para fora de um pavilhão, você está conectando a tua marca com pessoas, aumentando a tua taxa de exposição e você tá causando um burburinho. As pessoas começam a falar sobre a tua marca, mesmo que elas não tenham, às vezes, um olhar muito apurado para entender o que aquilo significa. Isso se chama força de marca, né? Muitas vezes as pessoas olham para algo que elas veem no meio da cidade, uma instalação. Quem tem repertório traduz, entende o que tá vendo, e quem não tem vai fazer essa ligação com a marca. Por que isso cresce tanto, né, no meu ponto de vista? Porque inovação também é isso, né? A gente vive hoje num mundo super acelerado, com uma geração que você não consegue reter foco e atenção dela por muito tempo. E o modelo de feira tradicional, se você a mantivesse num momento do tempo que a gente anda, que as pessoas também não têm muita paciência para tudo, você poderia não atingir todas as pessoas interessantes para o teu nicho de mercado. Eu vejo que você sair do pavilhão, você ir para fora da feira, né, nesses movimentos que a Renata vem falando, que é uma área crescente, então todas as feiras estão fazendo as suas exposições, né, na cidade, porque quem não for no pavilhão vai poder entender uma parcela daquilo que está sendo exposto dentro de um pavilhão e você vai poder se conectar com a marca de alguma forma. Essa inovação, nesse sentido, é uma necessidade do novo momento. É uma necessidade do novo perfil de consumo, dos consumidores dessas gerações mais novas, que eles querem informação mais rápida. Ele quer estar conectado com uma marca? Ok, mas a marca que vem até mim. Por que eu tenho que me deslocar para dentro de um pavilhão para eu ir conhecer aquela marca? A marca, ela
tem que procurar atalhos para ela se fazer presente. Esse movimento de saída do corporativo, do business puro, é muito isso. Uma necessidade de conexão com as novas gerações que vêm aí, que elas precisam entender como que as marcas se relacionam com as cidades. E é uma forma de você captar atenção, né? Porque você modifica a cidade naquele período que você tem uma exposição efêmera ali que daqui a uma semana não vai estar mais. Além de você levar beleza para a cidade, eu acho que é você se reinventar, né? É bem isso que você falou, é você tá pensando no novo mesmo. Legal, pegando esse gancho da Cristi, Renata, com essa quantidade de informação, você que é uma frequentadora aí assídua das feiras e comunica, né, os conteúdos que acontecem nelas, como é que você se organiza para não se perder nesse mundo de informações? Você tem uma estratégia aí que você possa dar dica aí? Como é que você se organiza para frequentar esses espaços e também se permitir ser surpreendida por eles, né? Como é que é mais ou menos o seu processo aí de visitação e consumo dessas informações? Com certeza a gente tem que ter o mínimo do planejamento, porque são poucos dias e é realmente muita coisa para ver. Não dá para ver tudo, né? Então a gente tem que mesmo focar o olhar no que é necessário, de repente dentro do teu universo, né? Então, assim, tem pessoas que vão olhar mais para a cozinha, outros para iluminação, outros para cor. Então a gente tem que entender o que eu tô precisando naquele momento, que para mim é o meu mote, e aí fazer uma eleição mesmo. Então, qual é a vantagem? O Fora Salone, ele já vai mostrando, que é o que tem muito evento, né, em todos esses grandes locais de Milão, vários bairros, ele já te mostra, a gente já consegue entrar no site ou pelo livro, todos os lugares e o que faz mais sentido ou não, as maiores instalações, as que são mais populares, grandes players, né, mais conhecidos, e aí você já vai se organizando com relação a isso. A feira em si de Milão Arro, ela sempre tem 25 pavilhões, é muita coisa, mas não são todos que são super relevantes, tem pavilhões que são mais do mesmo, a gente não vê muita inovação de um ano para outro, então a gente já consegue ter uma linha norte, né, um guia de quais são os pavilhões. A gente já sabe, os pavilhões não mudam. As marcas estão sempre nesses mesmos pavilhões. São 4 os importantes, então tem que ir nos 4. Em 2 dias, dá para fazer. Ok, os outros dias, eu sempre aconselho fazer 2 dias de feira e os outros dias de Fora Salone. Eu gosto de começar até pelo Fora Salone, no primeiro dia, porque ali você já consegue entender um pouco do movimento criativo, né? Porque essa criatividade, ela se consolida no produto, mas ela vem de uma mente criativa, ela vem de um design, né? Ela vem desse processo de criação. Então, eu gosto de começar pelo Fora Salone, já ter um pouco desses inputs do que está acontecendo, do movimento, do que eles estão querendo nos dizer, o que tem por trás, e ver se isso que eu estou pensando está numa linha correta quando eu chego no RO, quando eu chego na feira. Então, é mais ou menos esse processo, mas precisa, sim, de uma organização e ver horário, saber onde é. Inclusive, organização de local. Você não vai fazer um Fora Salone que um dia você está em Durini, e daí de Durini você vai para Tortona, e depois vai voltar para Durini no outro dia, Brera, que são as zonas. Você tem que fazer tudo. Não, um dia você pega Brera e faz tudo, outro dia você pega Tortona e faz tudo, outro dia Durini. Então, essa organização até de mobilidade, né, para que você possa ganhar tempo e consiga absorver o que é mais importante. Queria saber da Cristi, o que a marca, né, que ela participa, como é que ela define o que é tendência? A gente tá falando aqui de temas gerais ou produtos e tecnologias que vão ser específicos? São várias camadas, assim. A gente, por exemplo, essa parceria com a Renata que a gente tem, por exemplo, isso pra gente é muito importante. Por quê? Porque a gente olha, né, para as camadas mais profundas, então a gente começa a ver, assim, os grandes movimentos, né? O que está acontecendo no macroambiente, como que isso se traduz em relação à tecnologia, em relação ao comportamento. Quando você vai somando macroambiente, mudança de comportamento, e você começa a traduzir isso em produtos e serviços, etc., você começa a ter sinais do futuro, que podem ser fracos ou fortes. Quando você começa a ver uma repetição disso densa, né? Você ter um produto viável, você ter um serviço viável, você começa... Tem gente que não gosta de falar muito de macro tendências porque fala, é algo colonizado ou, né, tá empacotando o que vai acontecer lá na frente. Mas ele serve como um guia para você dividir em grandes temas. Então, quando a gente fala de macro tendências, o que tem dentro de macro tendências? Vão ter uma série de repetições, né? Produtos, serviços, produtos expostos numa feira ou marcas interessadas naquela temática se repetindo e reverberando. E aí, como indústria, né? Como marca, o que a gente olha? Tá, disso tudo que eu tô vendo, desse turbilhão de coisas que estão me falando que isso aqui vai acontecer em algum momento, né? Ou já começa a se consolidar. O que faz sentido
sentido para a marca? O que é verdade para a marca? Então, por exemplo, agora, né, na ida da Renata, que cresceu em feiras, né? Então, a Renata ela já tem esse olhar bem direcionado para pensar, ó, isso aqui é repetição. Então, o que a gente viu muito? Por exemplo, a questão da sustentabilidade, de você recriar, às vezes, o clássico, a questão do conforto em casa, do aconchego, e você trazer tecnologia sustentável, né, usando biomimética para reproduzir alguma coisa na natureza, ou reciclagem, ou upcycling. Enfim, tem vários temas aí dentro, né, desse grande guarda-chuva aí de sustenta, e você começa a ver que todas as marcas estão olhando para isso. Aí você fala, ó, aqui, né, sustentabilidade já é algo que a gente fala aí há mais de 10 anos, né, em muitas camadas. Hoje a gente tá realmente, eu falo que a pandemia, ela jogou luz sobre o tema, então a gente aprofundou muito e olhou pro todo e falou, opa, isso é real, é profundo, e agora a gente vem falando de ESG, né, governança corporativa. Então, quando a gente vai para uma feira do outro lado do oceano e vê as marcas traduzindo em produtos ou traduzindo em exposições, em conceitos, em instalações, os mesmos temas, a gente vê que tá todo mundo na mesma página, né? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Então, é um tema pertinente, sim, e que cada um vai traduzir e alinhar com o seu propósito de marca. Tem gente que vai falar mais de oceano, tem gente que vai falar mais de CO2, tem gente que vai falar de plástico. A macro tendência, ela se desdobra. Mas o que eu vejo que é muito importante, de novo, falando de comportamento, a gente tem aí um público cada vez mais exigente e que tem que ser verdadeiro, né? Não adianta você falar, agora eu vou trabalhar com essa temática em relação à sustentabilidade, se não ser verdade para dentro. Não sei se eu respondi ou se eu mais compliquei o tema. Macro tendência é uma aranha, assim, né? Você vai abrindo várias pontas para depois, no final, juntar tudo isso. Fiquei pensando assim, na Bienal de Arquitetura, por exemplo, né, que está acontecendo há pouco tempo, a gente fez um programa também sobre isso, conversando. Há uma curadoria também, né, uma ideia inicial de base ali para todo mundo, né? E aí a gente fica pensando assim, nas feiras, né, que tem muito a ver com esse conhecimento mais aplicado, né, e traduzido em produtos e em artefatos ali, né, que a gente vai consumir e vai aplicar, né? Por onde passa, né, a criação da tendência ou a percepção de um segmento ou de um tema principal, né? Existe uma curadoria nessas feiras, assim, isso é algo que induz um pouco o direcionamento da exposição, ou isso não é tão claro, é algo mais fluido, como você está mencionando, né? É quase holístico, tudo ao mesmo tempo agora, assim. Como é que é um pouco isso? Não, existe, tanto na Maison Objet, sempre existe um tema da feira, né? A Feira de Milão não tem um tema, mas o Fora Salone sempre tem. O tema desse ano do Fora Salone era a forma de habitar, como a gente vai morar. Né, como as pessoas vão morar daqui para frente. Então, todo ano tem, né? O Fora Salone começa a parte mais criativa, ele tem um tema. Só que esse ano foi interessante que, mudando as regras e fazendo de uma forma diferente, o Super Salone e o Fora Salone, que esse ano não chamaram de Salone, né? Era um novo formato, foi chamado de Super Salone, e teve a curadoria do Stefano Boeri, que é o arquiteto do Bosco Verticale, aquele prédio todo cheio de plantas que tem em Milão, que é bem conhecido. Então, ele foi o curador da mostra, resolveu fazer um novo formato do salão, obviamente, para fazer com que ele pudesse acontecer, com relação muito mais por custos, né? Eles tinham que fazer de uma forma que desse, que fechasse a conta, porque eles já estavam com um ano esperando esse salão acontecer, e a gente consegue ver que a mostra de design, ela foi muito resiliente. Eles falaram, a gente vai fazer de uma outra maneira, a gente vai ter que fazer de 25 pavilhões, a gente vai mudar para 4 pavilhões, não vai ter stand, as marcas, elas se apresentavam de forma linear, né? Ou seja, vertical, nas paredes, com só 6 metros quadrados, e foi super bacana. Todas as divisórias também eram de madeira 100% reciclada, com reaproveitamento depois que eles retirarem, né? Quando eles tirassem a amostra, eles vão fazer esse reaproveitamento. Então, acho que também foi uma coisa interessante desse ano. Eles tiveram que ter essa reflexão do novo formato, considerando os espaços mais temáticos dentro da própria RO, pensando em compartilhamento, reflexão. A gente tinha uma proximidade maior com essas grandes marcas, que normalmente no stand você não tem. Foi o primeiro evento que foi aberto ao público já no primeiro dia, porque não acontece. Os primeiros dias são sempre para arquitetos e empresas, e os últimos dias, os 2 últimos dias, para o público em geral. Foi um ano que foi muito mais barato o ingresso. Então, assim, eu acho que o que é bacana é que eles conseguiram entender, né, isso, e fazer com que esse cenário
cenário cultural também entrasse um pouquinho no RO. Eu acredito que o ano que vem a gente vai ter novidade no RO também. Eu acho que essa imersão, que era o contrário, que a gente via o RO indo para a cidade, agora a gente está vendo um pouquinho da cidade entrando na feira também, para ter um pouco de inovação. Na entrada tinham 200 tipos de árvores diferentes, eu nunca tinha visto isso na vida. E essas 200 árvores eles vão plantar ao redor da feira agora, né? Já iam plantar quando acabasse. Então, eu acho que existe, assim, alternativas inteligentes sempre ligadas à sustentabilidade. Então, a gente vê isso mesmo. Esse novo formato desse ano foi muito interessante de ver como eles conseguiram fazer esse planejamento e aí sim teve a curadoria do Stefano Guerri. Isso só para traduzir, né, para quem nos ouve um pouco, é um pavilhão principal, né, isso que você chama de feira, que é o que concentra ali, né, os principais expositores e tal, e houve uma inovação na forma de exposição, né, eu vi as imagens, assim, paredes contínuas, os produtos, né, assim, expostos quase como obras de arte, né, pendurados nas paredes, totalmente diferente, né, dos estandes tradicionais, né, das feiras. O que você fala que é o Fora e Salone é o que está na cidade, é o extra, né, é o fora do pavilhão, não é isso? Exatamente. Perfeito. O quanto as feiras e a circulação de conhecimento, o acesso à informação desses produtos, o quanto isso depende das pessoas que vão lá? Quem é esse cliente final, digamos, né, que frequenta a feira e que, de certa forma, faz a informação circular? A Cristi estava até falando, né, que essa questão do digital fez isso ganhar uma outra proporção, imagino, né, porque essa informação chega, né, de alguma maneira, mas deve ser diferente, né, do estar lá, a curadoria da curadoria que foi feita, né, digamos. Como é que é um pouco esse processo? Estar lá é a sensação diferente, é o olhar, né? Você está treinando o teu olhar e você está olhando de forma diferente. A percepção da foto e a percepção do ambiente é outra. Eu até no Fora e Salone do ano passado, eu li todo ele digitalmente, conheci os designers que estavam por trás das grandes marcas, o que eles estavam inovando, mas você não está lá, muda muito, né? É claro que é legal você ter o acesso à informação, mas o olhar é importantíssimo. O design é muito visual. A gente precisa do tato, a gente precisa da visão, a gente precisa pegar naquele tecido e sentir e entender o porquê que a pelúcia está voltando, por que o couro está saindo, enfim, essa parte de design, de arquitetura de cenário, a gente tem que estar muito presente no espaço. A gente é muito visual e espacial. Nos outros anos, esse acesso, como eu falei ali, principalmente na feira, que eles estão mais interessados também. É claro que eles são interessados que vá um arquiteto, curioso, mas eles estão mais interessados na venda mesmo. Então, aquele acesso de informação era muito restrito, ou para arquiteto, ou para jornalista, ou para fazer um press kit. Esse ano não. Tinham QR codes em todos os produtos de todas as empresas e você podia ter acesso a todas as informações ali. Então, eu achei que teve um pouco mais de democratização nesse grande ambiente, nessa grande feira. Porque no Fora, como a gente falou que é o Fora e Salone, você não tem tanto acesso ao produto. É uma coisa mais imaginativa, é uma coisa mais efêmera, mais artística. Na feira, você quer saber do produto, ele vai ser vendido em que cor, né, como que foi feito, que ano que eles produziram, se a inovação é de agora, do ano passado. Então, você conseguia no QR Code ter toda essa informação assim no momento. Foi uma grande inovação e que eu acho que é um acesso muito interessante. Você consegue, porque eles diminuíram até as pessoas para falar sobre cada produto, mas você poderia ter o acesso ali imediato. Também, né, com esse auxílio do QR Code, tecnologia que não tinham feito até então. Aproveitando essa fala da Renata, Cristi, voltando um pouquinho porque você estava falando sobre tendência, né? É muito difícil falar sobre tendência, né? Colocamos uma berlinda aí, mas assim, na sua explicação deu para perceber que dessa macro tendência, ela vai se dissolvendo e se ramificando até, de fato, configurar um produto que precisa criar um impacto e gerar desejo e fazer com que as pessoas, né, comprem essa ideia e também o produto. Mas acho que nesse caminho tem uma série de valores que vão sendo percebidos pelas marcas que, de fato, acho que vão definindo essas tendências. Você já citou a questão da sustentabilidade, como que ela pode se ramificar. Agora, do ponto de vista hoje aí da Roca Cerâmica, quais outras pontas de macro tendências vocês estão trabalhando e que, de fato, vocês conseguem transformar isso num valor que depois vai se ramificar num produto? Dá pra gente aí algum panorama, assim, que complemente essas macro tendências que estão direcionando um pouco a atuação da marca hoje? O que é importante, né, quando a gente olha como marca? A macro tendência, ela te sugere caminhos, né? Então, quando você vê produtos ou serviços que traduzem um pedacinho daquela macro tendência, isso serve muito como inspiração. A Lili até falou, mas como que você faz isso, né? Além da curadoria, tem pesquisa, né? Então são dados, né? Análise de dados. É pesquisa pura para você ir apontando e entendendo o que está mudando ao longo do caminho. E uma outra coisa, que é o que a Renata falou, esse olhar direcionado. Você saber olhar
é fundamental. Esse planejamento, esse roteiro, a Renata já sabe desvendar no meio do todo, isso aqui é repetição, isso aqui traduz essa tendência. Então, como marca, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de outra coisa que a gente vem observando. Há 4 anos que a gente vinha falando no mundo super conectado, que ainda vivemos e cada vez mais, falava muito dos momentos de desconexão. Então, numa era da experiência, muito foco no momento presente, o foco no conforto. Isso começou com aquela tendência dos países escandinavos, né, do Ruga, que é um movimento, um estilo de vida, o minimalismo escandinavo, enfim, uma série de nomes, né, que aí os birôs de macro tendência eles vão traduzindo para deixar isso mais claro, para facilitar um pouco a explicação. E, por exemplo, quando a gente teve a pandemia, isso exponencializou essa questão, por exemplo, essa era do conforto, essa era do agora, você ter o cuidado, essa era do cuidado, então, são coisas que estão super no core, pela Roca Cerâmica ser uma empresa que ela trabalha com interiores. Então, a nossa preocupação é bem-estar das pessoas. Essa é uma macro tendência que pra gente, ela é muito importante. A gente entender como que isso está sendo traduzido em cores, como que é a composição disso dentro de um lar, quais são as texturas que eu tenho que promover, até falando um pouquinho de neuroarquitetura, né? Como que as cores influenciam, como que as sensações são absorvidas dentro de uma casa. Então essa é outra, né? Mas a gente sempre tem esse leque amplo aí, né? Tem uma macro também que explode nos últimos 3 anos aí, que é essa era mais feminina, mais delicada. Então tudo começa a conversar, né? Porque quando você fala de conforto, você também tá falando de delicadeza, mas você tem essa questão do cuidado, que conversa muito com bem-estar. Você tem que ter pesquisa para você conseguir abrir isso e conseguir traduzir, ou em produtos ou em serviços, mas que converse com o que a gente acredita. Estar em campo, isso que a gente sempre busca promover com os nossos parceiros, né? Ter alguém lá, olhando uma feira, olhando de perto, passando essa sensação, isso é super positivo, isso é fundamental para a gente ter esses insights e até de outro ponto de vista, né? Porque isso que a Renata falou, às vezes a gente olhando à distância, você vai ter uma referência e você consegue complementar isso. Então, eu brinco que é sempre um caldeirão de informações. Você vai jogando um monte de coisa dentro do caldeirão e você fala, eu posso juntar tudo isso e eu penso algo que converse com o propósito da marca, né? Com o que a gente quer traduzir, com o que a gente acredita. A Renata, principalmente, estava falando muito da feira. Se não me engano, Renata, você foi em Milão, não é isso que você estava comentando? Eu cheguei ontem de Milão. Essa feira foi assim, então ela acontece todos os anos. Não aconteceu o ano passado por conta da pandemia. Ela acontece sempre em abril, né? Então esse ano, excepcionalmente, ela aconteceu em setembro, nesse formato menor, que de 25 pavilhões foi para 4 pavilhões, com esses estandes totalmente reduzidos. Inclusive, a organização, eles pediram para que tudo que fosse colocado no Super Salone, né, dentro do hall da feira, fossem produtos e peças de até 12 meses atrás. Então, que fossem realmente peças novas, né? Que fosse inovação da empresa, que contassem alguma coisa diferente. Então, isso já foi uma coisa interessante que nunca tem. A gente não vê inovação todo ano quando você vai na feira. Você vê uma coisa ou outra. Agora, esse ano sim foi muito inovador, porque eles ficaram um ano em produção, né? A gente imagina que não, ano passado, não, muita coisa aconteceu. Então, essa parte de pensar na era do bem-estar está super em evidência. Você vê isso, né? Que a pandemia, ela trouxe pra gente essa nova visão sobre o bem-estar na casa, da população, a preocupação com a saúde física, a saúde mental, né? Então nunca teve tão em alta yoga, mindfulness, meditação, e aí a gente consegue entender, começar a ver um destaque para isso, nessa saúde também física, dentro da ergonomia das peças, principalmente para home office. Então você tem uma infinidade de peças assim muito mais pensadas com design, que antes a gente tinha uma mesa simples para colocar computador e uma cadeira daquelas super que a gente já conhece de escritório, não. Agora você tem um design super aplicado, de uma forma mais interessante, que funcione melhor para cada um, que você possa personalizar com o teu peso, enfim. Então é uma amostra de como existe hoje uma preocupação. Outra peça que eu achei super interessante, a Jessie, que é uma empresa de duchas e metais,
que ela fez uma nova linha onde as duchas têm cores, você tem inserida bem em cima, onde sai a água. Você pode mudar. Estamos falando sobre a cromaterapia, né? A cromaterapia no banho. Então, assim, a gente começa a perceber como isso realmente ele vai se desdobrando. Então, a gente fala da era do bem-estar, por que voltou a pelúcia? Porque é mais confortável. Por que a gente vê linho mais grosso? O que as cores estão remetendo? Então, a gente tem as cores solares, que a gente está querendo propor energia para depois de um ano que não foi tão enérgico. Então, são mais séries de desdobramentos que você começa a entender por que vem, mas que tem essa macro tendência por trás, né? Comentei, né, que você acabou de vir lá da Itália. Quais são as outras feiras importantes aí no mundo da decoração, do design, da arquitetura, que a gente pode citar aqui? Das feiras que eu vou sempre para a Maison Objet, que eu acho uma feira muito importante, muito conceitual. Ela é em Paris, ela acontece em 2 edições, sempre em janeiro e em setembro. Gosto muito porque o formato da feira em si, a Maison Objet, ela acontece também durante a Semana de Design de Paris. Então, existe o Paris Design Week, que é como se fosse um Fora Salone, um evento que vai acontecendo na cidade, e existe a Maison Objet, que são os pavilhões. Só que a Maison Objet, ela acaba sendo um pouco mais criativa, né? Então ela sempre tem um tema, ela tem talks, ela tem instalações dentro da própria feira. Então eu diria aí que é um mix de Feira de Milão junto com Fora Salone, num formato menor, né? Não são tantos pavilhões, e acho que com peças mais conceituais. Eu acho que é uma feira que é bem importante de visitar. E gosto muito, não é uma feira de decoração, mas eu acho que a arte está muito ligada, né? O design, ele olha a arte, que olha a moda, e acho que essas áreas criativas estão sempre muito ligadas, que a Arte Basel Miami, que é sempre super inovador, sempre tem instalações na cidade, sempre tem design envolvido, então são as feiras que eu costumo circular, que eu acho que são relevantes. Aqui no Brasil, você consegue dar o nome de alguma feira que seja interessante também? A Expo Revestir é o que a gente tem de mais interessante hoje, porque também tem um cuidado maior, tem uma curadoria maior, existe uma parte mais criativa também nos estandes, né, que tem uma preocupação de fazer algo mais inovador, não mais o mesmo. E tem o São Paulo Design Week, que é a semana de design de São Paulo, que é interessante, mas não acontece espalhado na cidade. Para além das feiras, né, que a gente também está falando assim, das feiras como uma forma de conhecimento, né, assim, de buscar conhecimento novo, inovação, conceitos, né, assim, de estar antenado com os movimentos mesmo sociais, né, que se traduzem ali de alguma maneira nos produtos, na tecnologia aplicada, nos ambientes em que a gente habita e tal. Para além das feiras, assim, né, o que vocês sugeririam, Cristi, Renata, que serviriam, né, quais outras balizas vocês usam, assim, para estar por dentro do que está acontecendo, né, para estar sempre conectada, né, com essas diferentes tendências. O site da Rocca, por exemplo, tem uma parte, né, específica em que você tem lá sugestões para acompanhamento que eu achei super interessante. Quais outras dicas a gente poderia dar para além das feiras em si? Feira, ela é super importante, mas não é só feira. Então, quando a gente começa a falar de treinar esse olhar para olhar tudo que está acontecendo, você tem que olhar um pouco de tudo. Poxa, está tendo uma exposição de uma temática diferente na tua cidade, vai olhar, né? Entretenimento, eu adoro cinema, então acho que cinema ele te traz muito essa tradução que a Rê falou lá no início dos aigas do momento, de comportamento, o que tá vindo, o que não tá vindo, documentário, olhar. Eu acho que é você aprender a olhar. Ler, né, também, assim, ver notícias, ler livro, revista, tudo que puder aumentar teu repertório te ajuda a treinar o olhar. Já trabalhei em vários segmentos diferentes. E, por exemplo, até hoje, nas feiras que eu vou, eu tô há 5 anos mais imersa no segmento de arquitetura, arte e interiores, eu sempre vou com alguém que já vai há muito tempo. Mesmo que eu estude, mesmo que eu leia, mesmo que eu veja, mesmo que eu acompanhe digitalmente, porque é importante. Esse treino do olhar leva tempo e você vai amadurecendo. Então, é mudar a forma de olhar, Lili. Se for uma dica, é assim, olha tudo com atenção que tá à tua volta, porque você vai captar alguma coisa. E fica perto de quem já conseguiu traduzir, que já tem experiência nas outras áreas, né? Porque aí você vai trocando. A primeira vez que eu fui pra Maison, a gente convidou a diretora da Casa Jardim, a Thaís Lauton, para ir com a gente. A gente encontrou a Renata lá. Para Milão, a gente já tem combinado de ir com a Renata junto. Então, isso é muito importante. Essa organização, já entende quais são os sinais que cada marca passa. Você vai tendo os teus insights e vai trocando. Porque
descobrir do zero é mais difícil. Mas eu acho que é isso, é olhar diferente, assim, também ajuda muito. Eu sou muito observadora, né? Eu acho que quem quer captar e quem quer olhar diferente é que você tem que ter curiosidade e tem que observar tudo. Então, se eu vou num restaurante, eu vejo desde a cerâmica que foi colocada, a cor, o formato, por que eles serviram aquele prato daquele jeito. Então, eu tô sempre observando. E isso faz com que você comece a conectar as coisas. E eu gosto de observar em áreas diferentes. Então, eu sou super ligada à moda, adoro a moda como comportamento. Acho que ela é muito expressiva. O design está sempre olhando a moda, não é à toa que cada vez mais eles estão se contaminando, né? E estão entre si. As grandes duas importantes instalações, as que muita gente queria ir, que foram muito bem feitas, foi da Hermès e foi da Dior. Ou seja, duas grandes marcas de moda que estavam mostrando seus novos produtos para casa, né, de uma forma super criativa. Então, eu acho que você começar a olhar para pontos diferentes e principalmente para a cidade, porque a cidade ela tem o movimento das pessoas, ela tem o comportamento das pessoas. Você começa a entender como que eles se vestem, o que que eles consomem, o que que eles comem. Eu acho que isso é legal, porque a gente vai olhar lá o global, a gente está inserido no global, mas a gente tem que vir aqui no local, né? Então, a gente mora no Brasil, então a gente olha aquela imensidão de várias coisas e tem que trazer para cá o que faz sentido, né? Olhar o global, mas agir no local. É legal estar com a antena ligada para tudo. Se eu vou para São Paulo, eu posso circular todas as mostras de arquitetura, de design que está tendo, ou de arte, vou para restaurante diferente, compro revistas diferentes, tecnologia, que tudo fala, como a Cris falou antes também, é uma mesma linha de pensamento dessas macro tendências. E como cada um está fazendo esse desdobramento, né? E aí a gente pode conectar, e aí nessas conexões com áreas diferentes, que vem os inputs criativos, que vem a inovação, né? A gente não inova vendo sempre, se eu pegar todo dia a revista de arquitetura e ler todo dia, ou entrar em sites de arquitetura, eu não vou conseguir enxergar além, eu vou estar olhando só para a minha área, e eu tenho que expandir. Bom, pra gente finalizar o papo, a gente faz uma rodada de dicas aqui entre os participantes do episódio. Renata, você tá com a sua dica aí? Vou dar uma dica de um livro, que eu acho que ele pode concentrar bem um pouco do que a gente falou. Ele fala muito de tendência de um escritor que eu admiro muito, que é o Domenico Di Masi, que foi quem escreveu sobre o ócio criativo, e o ócio criativo é muito importante também, né, para que a gente possa observar melhor, que a gente possa consolidar o que a gente vê. Naquele momento que a gente para, né, a gente consegue fazer as conexões. O livro chama O Futuro Chegou, Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada. Eu gostei muito, não terminei ainda, porque ele é bem grande, mas vale a pena entender todo esse processo de mudança que a gente está vivendo e esses novos paradigmas do mundo. Muito bom. Lili, você tá com a sua dica? Vou trazer algo assim mais influenciada pela fala da Cristi e da Renata, talvez é falar um pouco do mesmo, mas me pareceu fantástico, assim, é reforçar um pouco esse treinamento do olhar, né, frequentando espaços, não necessariamente aqueles que a gente vai com um objetivo específico, né, então você não vá só em feiras de arquitetura, vá em feiras de arte, né, assim, não só se desloque pela cidade, vai olhando, prestando atenção, é um pouco do ócio criativo, mas bem intencionado ali, né, buscando também informações visuais para ir treinando o olhar. Quando eu comecei a frequentar mais exposições de arte, assim, você absorve coisas que às vezes na hora você nem percebe, né, assim, demora um tempo pra gente assimilar, mas você tá envolvido, né, numa informação visual de qualidade, é uma maneira de você ir treinando também, né, então é mais isso, pra gente estar sempre aberto a esse treinamento do olhar em diferentes oportunidades, e não só aquelas mais pragmáticas ali, né, mais objetivas que a gente colocou no calendário, assim. Eu achei ótima a fala, gostaria de reforçar. Rafa, sua dica? Inspirado aí também um pouquinho com essa questão de olhar para outros lugares, eu sempre dou dica de livros de arquitetura e tal, e hoje vou sair um pouquinho e falar de moda. Vou dar uma dica aqui de conterrâneos nossos aqui, que são fantásticos, tem um trabalho muito bom, que é o pessoal da Chico Rei, Camisas para o Mundo, né, camisas criativas e tal. A Chico Rei, eles têm coleções oficiais de artistas muito bacanas, Gal Costa, Gil, Arnaldo Antunes, Milton Nascimento. O trabalho deles é muito legal, porque a gente também falou de tendência, eles são super antenados e tem um trabalho fantástico de arte e também de produção, né? Então é a chicorei.com, nossos vizinhos aqui. Cris, você tá com a sua dica? Vou dar uma dica que às vezes as pessoas falam, mas dá trabalho. Não, não dá trabalho. Às vezes você, no conforto do seu sofá, veja filmes sobre futuros.
aqueles filmes que muita gente chamava antigamente de ficção científica, mas tudo que for disruptivo, tudo que a gente acha assim, isso aqui tá muito longe de acontecer, assista, porque sempre vai te dar insights, sempre vai estar cheio de easter eggs, que é os que os futuristas chamam de sinais de futuro, e sempre vai ser divertido. Então, Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, filmes de super-heróis sempre te dá vários sinais do futuro e depois você conecta com o teu mundo particular real. Cris, já que você gosta de cinema, eu vou te dar uma dica aqui também. Aqui a gente faz uns episódios de cinema. A gente já fez sobre Blade Runner, Robocop, Her. Depois escuta lá, é bem legal. Bom, eu vou dar minha dica. Eu acabei mudando no meio do que vocês falaram, né? A Cris falou da gente observar filmes e ver, assim, como é que se aplicam as coisas e como é que se utilizam as coisas. Eu vou indicar uma série que é uma série muito interessante. Ela sai um pouco fora da caixinha. É uma série da Apple TV Plus, que é Mr. Corman, uma série do Joseph Gordon-Levitt, e ele conta a vida de um professor de sexta série nos Estados Unidos. E o último episódio fala assim, eu vou contar um spoilerzinho, mas é um pequeno spoiler, ele fala das vidas que ele poderia ter se ele, por exemplo, não desse aula, se ele fosse seguir a carreira de músico. Então é uma série meio fora da caixinha, assim, não é uma série de início, meio e fim muito certinha, mas é muito legal, assim, a proposta que ele traz de contar essa história de forma diferente. Inclusive ele usa uma ideia de desenhos também, enfim, é só vendo pra saber como é que é. Minha dica então fica com a série Mr. Corman, que tá lá na Apple TV Plus. Pra gente finalizar, então, queria agradecer a Cristi e a Renata. Primeiro, Cristi, obrigado pela sua presença aqui, por falar um pouco sobre esse assunto que é muito amplo, né, que são as feiras e as tendências. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, foi uma delícia passar esse tempo com vocês. E espero que seja só a primeira de muitas. Agradecer a Renata também. Renata, obrigado. E espero que você volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Adorei. Foi ótimo. Lili, mais um episódio. Mais um, super bacana. É um assunto também que dá para destrinchar em vários outros. Certamente elas voltarão para conversar mais com a gente, né? E trazerem mais insights aí. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Rafa, mais um. Mais um, muito obrigado, Cris e Renata. E isso que a Lili falou, eu assino embaixo. É um tema que desdobra vários outros assuntos, né? Como a própria ideia de tendência, né? Muito legal. E a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês. E até mais.